Prezados, sejam muito bem-vindos. Em nome do professor Dr. Luiz Coito Kimura, nosso presidente da SEREM São Paulo, dou as boas-vindas. Eu sou o Paulo Fernando, presto uma assessoria à SEREM São Paulo e, neste momento, vou tratar de um assunto com vocês que impacta diretamente no programa de vocês, quando vocês solicitam o credenciamento provisório, que é o PCP, o preenchimento da carga horária nos PCPs, que invariavelmente eles se encontram de forma inadequada, preenchida, e isso faz com que haja um retardamento no processo avaliativo pelas câmeras técnicas e também a plenária acaba muitas vezes retornando este processo para que seja readequado à carga horária. Então, acho que é um assunto extremamente importante pelo número de erros que nós temos encontrados no preenchimento do PCP e eu compartilho com vocês, então, a partir desse momento, uma orientação para que vocês possam fazer o preenchimento de forma mais adequada possível. Vou compartilhar a tela. Não tenho aqui compartilhar a tela. Só um minuto. Ok, já estamos. Muito bem. Então, como eu disse, nós vamos falar aqui um pouquinho uma orientação básica que é dada pela SEREM para que todos vocês estejam atentos no preenchimento. O PCP é aquele documento que vocês indexam junto ao CIS-CNRM, solicitando o seu credenciamento provisório, e nós sempre alertamos que eles devem ser atualizados. Vocês sabem que nós temos uma janela durante o ano em que ficam abertos os programas para que vocês atualizem, seja o nome dos preceptores, seja a questão da coordenação, seja a questão do quadro de cenários de prática que vocês ofertam no programa de vocês, e é importante que vocês mantenham esse processo sempre de forma atualizada. Muito bem. A carga horária, como todos sabem, são 2.880 horas anuais por nível. Nível R1, R2, R3, R4 ou R5, e 12 meses equivalem a 52 semanas. Mas aqui eu já chamo a atenção. As 2.880 horas, elas serão divididas em 48 semanas, uma vez que por 4 semanas o residente ele estará em férias. Portanto, 2.880 horas serão divididas em 48 semanas, sem que ultrapasse as 60 horas semanais, contando já o seu plantão. Ok? Muito bem. Com isso, também não podemos esquecer que das 60 horas semanais, 10%, ou seja, 6 horas, ou 20%, ou seja, 12 horas, deverão ser de aulas teóricas. Muito bem. Então, 54 horas práticas no seu cenário, ou 48, 6 horas em teoria, ou 12 em teoria. E o total dessas horas tem que chegar a 2.880 horas em 48 semanas. Guardem essas questões, porque vocês vão entender qual é a forma melhor para a gente fazer essa distribuição. E por quê? Temos motivo para isso? Sim, obediência à Lei 6932 de 81, correto? Além da necessidade da PCP ter o total de horas máxima, nem superior nem inferior. Ela tem que estar ali computadas 2.880 horas entre prática e teoria. Por que isso? Temos questões jurídicas que podem. Se o residente está ali no PCP, que ele vai se formar, mas ele vai trabalhar mais, estamos ferindo a legislação da própria Comissão Nacional, que estipula a carga máxima de 60 horas semanais. Se nós colocarmos menos, podemos ser inquiridos com relação ao financiamento das bolsas, que obviamente
ou vamos pagar mais, ou melhor, financiar esta bolsa majoritariamente para um número de horas menor. E poderemos ser questionados, principalmente se as bolsas forem ministérios da saúde, se forem bolsas financiadas pela Secretaria Estadual ou Municipal. Muito bem, de forma prática, nós trouxemos aqui um exemplo de clínica médica. Vejam que aqui, basicamente, o erro está aonde está essa tarja vermelha que vocês estão vendo. Primeiro, eu saliento que aqui estão os tipos de atividades, os estágios e a descrição de atividade na terceira coluna. A dedicação semanal, essa dedicação semanal é o número de horas que o residente irá passar no seu cenário de prática, nesses que estão aqui. Lembrando que esta é uma grade para todos os residentes. Portanto, a residência se faz em 48 semanas de duração no ano. Duração de semanas, 48. Por que eu estou chamando a atenção para a duração de semanas 48? Porque muita gente comete a impropriedade de inverter ou não entender. O que é a dedicação semanal? É o quanto o residente vai se dedicar, o número de horas por dia que ele irá se dedicar para realizar aquele cenário de prática. E o número de semanas? 48 semanas, porque quando ele não estiver, vai ter outro residente e outro residente. Então, nós temos que ter essa compreensão. Então, quando eu chamo duração de semanas, meu alerta, coloquem 48 semanas. Os cenários de prática estarão sempre com 48 semanas. A dedicação do residente não poderá ultrapassar 54 horas. Por que 54? Porque são 54 horas semanais, porque as outras 6 horas ele vai ter aulas, teoria, discussão de revistas, discussão à beira-leito, são todas as cargas teóricas que serão colocadas. Então, quando nós perguntamos qual é o número de carga teórica semanal que o residente tem que ter durante uma semana, 6 horas. Sendo assim, eu nunca vou poder ultrapassar aqui a minha dedicação semanal ao número 54. Isto já dá um alerta de que essa distribuição de horas na dedicação semanal deverá ser plausível que a somatória dê 54. Observem que a unidade de terapia intensiva será dedicada a 6 horas, só 30 semanas, ou seja, 18 semanas, aquele local não terá residente. Não existirá ninguém ali. Ora, nós não estamos dizendo de pessoas, nós estamos dizendo o conjunto de horas que aquele setor está considerado para os residentes passarem. 48 semanas. 54, 48. Se nós fixarmos, então, vocês vão ver aqui do seu lado direito, a nossa sugestão, 48 semanas. Em todos os cenários. E aí distribuímos a dedicação semanal dos residentes. Claro, se eu coloco 12 aqui, eu coloco 8, eu posso aumentar a urgência, aí não, ele vai dar plantão de 12 horas, então eu aumentei aqui, tenho que diminuir em algum lugar. O importante é que nós cheguemos a soma de 54, que no total teremos 2.592 horas semanais em cenários de prática para esse residente. Bom, e as 288 que estão faltando aqui para completar as 2.880? São as aulas teóricas. Então, se nós formos pegar aqui nós já estamos na tabela prática do R2, mas eu vou adiantar mais uma aqui. Vamos para o R1, curso, horas de estudo, análise. Ora, curso que duram 3 semanas durante 48, dedicação semanal de 3 horas, isso dá menos que 5 minutos por dia se nós diluirmos em 48 semanas. Então vamos considerar que este curso vai estar aqui na análise e discussão de caso. Este curso é um adendo ao meu conjunto da teoria que será distribuída nas minhas 48 semanas. Então eu vou colocar aqui
aqui estaríamos 9 horas, já não pode, daria um total de 297, vai ultrapassar a carga teórica, já ultrapassava a carga de cenário de prática, e nós não vamos conseguir o que nós temos que fazer aqui, que é encaixar o número para que nós tenhamos 2.880 horas. A descrição do curso, a descrição do que eu vou dar em teoria, isso tem que estar no conteúdo programático que vocês vão fazer, e aí vai ter lá. Ora, aquele curso que estava aqui de ética médica, dedicação semanal de 3 horas em 3 semanas, ele está diluído na minha carga teórica normal. Eu vou discriminar a parte isso. Mas na questão de horas, ela vai estar embutida no meu curso teórico. Ele faz parte de um curso teórico, ele não é um curso a mais. Na neurocirurgia, vimos também curso da base de crânio. Este curso está dentro da questão teórica. Depois vocês discriminam isso. Aqui não interessa, aqui nós temos que colocar exatamente a carga horária. Então, se eu vou dedicar 3 horas de estudos, em 48 semanas são 144 horas e 3 horas de análise. Claro que eu posso aqui jogar 4, 2. O importante é que aqui tem o número 6, que vezes 48 vai dar as 288 horas. E que essas 288 horas de aula teórica, com as 2.592 horas práticas, eu tenha 2.880 horas. Se nós não fizermos isso, nós não vamos estar atendendo a resolução. No R2, a coisa ficou um pouquinho pior no caso aqui, que eu estou tomando como exemplo. Por quê? Porque eu estou entendendo que durante o ambulatório de especialidade será de 3 horas, dedicação semanal, somente 24 semanas. As outras 24 semanas, bom, as outras 24 semanas é um outro ambulatório, mais 24 semanas. Mas, na verdade, todo o período de semanas estará servindo para esse ambulatório. Esse ambulatório não deixou de existir, ele continua ali como um cenário. Se eu vou ter residente ocupando esse espaço, eu não sei, mas eu posso ter a potencialidade para oferecer isso. Porque não é o mesmo residente que vai estar num ou no outro. Então, o que nós podemos deduzir disso? Qual é o número de semanas que eu tenho que colocar aqui? Não é 24, não é 36, é 48 semanas, que é o tempo de duração de um programa de residência médica. E qual é o número de horas que este residente vai, total de horas que ele vai se dedicar por semana? O total tem que ser 54 e não 68, como está aqui. Porque senão eu vou ultrapassar muito. Mesmo que eu diminua, eu vou criar problemas. Então, entendam, 54 é um número que você tem que ter como fixo. E eu distribuo o número de horas de dedicação semanal por essa carga anual. E aí eu terei o número mágico das 2.592 horas, que somados com a carga teórica do R2, nós vamos ter 288 horas. Vejam aqui novamente, curso, 6 horas semanais por 2 semanas. Não dá nada. Seminário, 2 horas semanais por 10 semanas. Veja, eu não estou contra isso. Isso tem que existir. Discriminado no seu curso teórico. Mas aqui na nossa carga horária, não compete. Porque o número mágico que você vai distribuir é o número 6 horas. 6 horas por semana, junto com as 54, que completa 60 horas semanais para o médico residente se tornar um especialista, tendo o seu quadro de discussão. Bom, tenho certeza que eu acho que vocês entenderam, e se não entenderam, a gente pode receber questionamentos com relação a isso. Eu peço para que encaminhem para serem.sp@gmail.com, coloquem no assunto dúvidas de PCP, eu vou tentar esclarecer a vocês o que for possível. Nosso objetivo aqui é exatamente facilitar, diminuir o tempo que nós estamos levando, às vezes, para fazer um credenciamento,
Temos certeza que agora os nossos delegados regionais vão estar fazendo as visitas gradativamente. Tivemos a interrupção por conta da pandemia, vocês sabem que foi muito difícil o ano 2020. Tínhamos feito uma programação junto com o professor Kimura para que a gente pudesse atender todas as solicitações de atos autorizativos, os atos autorizativos provisórios, e mesmo a necessidade que nós temos de credenciamento e reverenciamento. Continuamos contando com a colaboração de todos os coordenadores de Coreme, lembrando que a nossa ideia é fazermos assim um grupo que possa realmente trabalhar em prol da formação do médico residente, com qualificação e com supervisão, principalmente na questão de que nós hoje precisamos ter indicadores. E esses indicadores, nós, da Serem São Paulo, e sem dúvida nenhuma um trabalho árduo que o professor Kimura vem desenvolvendo, em busca de formar vocês para um entendimento que é maior. Nós queremos formar bem. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo do Estado de São Paulo, esse é o objetivo da Secretaria, das secretarias estaduais, municipais, de todo o Sistema Único de Saúde e dos hospitais privados também, que tanto colaboram com a formação dos especialistas em nosso Estado. Obrigado, mais uma vez, e ficamos à disposição para eventuais dúvidas que venham a ter. Muito obrigado.